SBT Rio começa com um resumo de terror e violência na comunidade da Gardenia Azul, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Acompanhe. Tá bravo. Olha o prédio. Tá aqui, ó. Aí. Ó, nós tá aqui na oficina aqui, ó. As balas caindo aqui dentro. Aí, tá vendo? A porta até fechada aqui da loja, ó. Tem uma galera aqui dentro da loja. Por que o cara não dá a volta de Tá carro vendo? embora? A rua parada aqui, deserta, tá vendo? Esse carro aí. Rapaz, cena de filme aqui, ó. Passou um Corolla aqui, deram tiro pra cima dos caras, os caras de fuzil na mão aqui fazendo uma blitz, sei lá. Tá rolando um tiroteio da Rio 40 graus, um só pra cada um e uma bala pra quem quiser. Esse tiroteio na Gardenia Azul vem trazendo medo e insegurança para a região. É uma guerra travada entre milicianos e traficantes. Então, para continuar falando sobre este assunto, nós vamos conversar com o homem-bala da notícia, Jackson Silva, que já está a postos ali para poder falar a respeito deste assunto. Jackson, bom dia para você. É aquilo que a gente sempre fala aqui no SBT Rio, e você, claro, um homem que domina toda a polícia Rio de Janeiro, pode falar pra gente também. Uma guerra travada entre traficantes e milicianos. Cidade de Deus, Gardênia e em outras localidades do Rio de Janeiro. E agora, na Gardenia Azul, foi medo e insegurança que esses criminosos levaram para aí. Novamente, bom dia para você, homem-bala da notícia, Jackson Silva. Meu querido Caio, bom dia a todos. Cenas de filme, mas para quem vive aqui, cenas de terror. Sabe, Caio, imagina só quem vive nessa região, está enfrentando ultimamente muito tiroteio há mais de 20 dias. Então as pessoas estão em pânico. Hoje, agora, pela manhã e agora à tarde, a gente vê, ó, os policiais patrulhando a região. Tem um equipamento de guerra aqui na região, você vê só, olha só. Colocaram vários veículos blindados, viaturas, olha só, os policiais do choque posicionados. Isso aqui no início da comunidade da Gardenia Azul. Mas também lá na CDD há outros policiais também patrulhando a região e à procura dos criminosos, tanto os milicianos também como dos traficantes. Vem para mim, Pedro Mota, olha só. Mais policiais cercando a região, ali há outros policiais, então estamos acompanhando a movimentação dos policiais que estão combatendo, né, tentando combater essa guerra entre traficantes e milicianos. Você que acompanha agora o SBT Rio, veja só, essas cenas de terror começou ontem, por volta das 4 horas da tarde. Muita gente saía do trabalho e voltava para casa. Quando chegaram aqui, tiveram que deitar no chão para se proteger. Detalhe, isso aconteceu também nas vias expressas desta região. Motoristas, passageiros tiveram que deitar no chão, principalmente na linha amarela. Sabe o que é isso? As pessoas voltando para casa e enfrentar esse tiroteio de traficantes e milicianos é uma realidade que passou a fazer parte da rotina de quem vive aqui. Vamos falar, Caio, com um dos moradores daqui dessa região, com o Leonardo, que trabalha como mototaxista, que também vivenciou esse momento de terror, cenas de guerra. Infelizmente, passou a fazer parte da rotina de quem mora aqui na Gardenia Azul e também na CDD. Como que foi ontem por volta das 4 horas da tarde? Tiro a esmo para tudo quanto é lado, o pessoal se protegendo, quem vinha do trabalho e quem trabalha também de mototáxi tem que ter aquela tática de guerrilha, de se abaixar, entendeu? Para não ser ferido, porque é muito perigoso mesmo. E foi o que você fez aqui nesse momento, durante o tiroteio, como é que foi? Foi apavorante, né? Eu tô sem telefone, tá? Que eu perdi o telefone, eu tive que me abaixar aí, aqui, igual um doido, e minha esposa lá do outro lado, no meio do tiroteio, desmaiou, me ligou chorando para outro amigo meu que tá que ela tem uma comunicação com ela. Então é aquela coisa, preocupado com a minha esposa e preocupado comigo mesmo. As coisas a gente tem que sair largando tudo e correndo, não tem
Só pra contextualizar, tá, Caio? O Leonardo na Gardenia Azul e a esposa dele lá na Cidade de Deus. Quer dizer, tiroteio lá e tiroteio aqui também. Na verdade, a gente nunca sabe onde é o tiroteio, a gente só escuta as explosões. E todo mundo correndo, ouriçado e tal, e a gente já fica sem saber o que fazer. E naquele momento você pensava em quem? Na sua filha, né? Da minha filha, aproveitar a grande audiência do SBT, que minha filha não tá tendo comunicação comigo. Então, filha, ela mora lá na Lapa. Filha, eu tô bem, graças a Deus, tô trabalhando, até quando Deus quiser, eu tô bem, tá, filha? Minha filha é Jéssica. É isso aí o recado do Leonardo, né, para a filha dele, mas muitos estão ainda vivendo esse terror aqui na comunidade. Por enquanto, que a gente continua acompanhando essa movimentação dos policiais militares, da tropa de choque que está na Gardenia Azul e de outros policiais que estão na CDD com o 18º BPM e demais policiais também. Eu volto com você, Caio Alex. Jackson Silva, não sai daí não, que eu já volto com você daí, porque eu vou trazer a sua reportagem completa. Eu quero bater um papo grande com você pra gente destrinchar todo esse problema que acontece nessas regiões aí, dessa guerra travada entre tráfico e milícia. Eu já volto com o Jackson Silva, mas 11h45 da manhã, olha só, gente, o João Pedro Barrocas está nesse exato momento com o delegado Mauro César Júnior. Ele tem mais detalhes sobre a prisão do miliciano que aconteceu na manhã de hoje. Então, eu vou até lá com o João Pedro Barrocas. João Pedro, bom dia para você. Foi a prisão de um miliciano. Essa prisão é importante, que a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro montou uma força-tarefa para poder prender milicianos. Só em 2022 foram mais de 1.200 milicianos presos e mais de 1 bilhão em dinheiro, depois que a força-tarefa foi montada, dinheiro esse entre dinheiro, móveis e imóveis apreendidos nessas operações da Polícia Civil. E agora, 2023, a Polícia Civil novamente trabalhando e tem mais miliciano preso. Não é isso, João Pedro Barrocas? Bom dia para você, irmão. Exatamente, Caio. Muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha o SBT Rio nessa quarta-feira. Pois é, estou aqui na cidade da polícia conversando com o delegado Mauro César, da Draco, que prendeu o miliciano Gabriel Lima dos Santos, conhecido como GB. Essa prisão aconteceu em Paciência e ele é acusado de participar desse grupo que vem aterrorizando, né? Esse grupo que vem tentando tomar o controle dos territórios na Zona Oeste, que vem causando terror aos moradores. Delegado, muito bom dia, parabéns pela prisão. Qual era a função e a importância do GB nessa organização criminosa? Bom dia. Bom dia a todos. Assim que essa guerra começou, há cerca de alguns dias atrás, lá nas regiões da Gardênia, Muzema, Tijuquinha, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da SCINT, a Subsecretaria de Inteligência, e nós da DRACO, começamos a investigar para conseguirmos identificar os responsáveis, né, por essas tentativas de invasão que aconteceram. E nós conseguimos identificar que o Gabriel vulgo GB era um dos frentes, justamente o homem que liderava alguns desses bondes para tentar invadir essas comunidades. Nós verificamos que ele tinha uma extensa passagem, uma extensa ficha criminal. Ele foi preso e foi colocado em liberdade em julho do ano passado. Tinha anotações criminais por organização criminosa, porte de arma de fogo, extorsão. Também era investigado por homicídio em alguns inquéritos. Conseguimos localizar onde ele estava escondido e fomos realizar essa captura na tarde de ontem. Ele reagiu, atirou contra os policiais, nós reagimos, obviamente que em legítima defesa, fizemos cessar essa agressão covarde e injusta e ele foi preso. Ele foi baleado no abdômen, os bombeiros, com a ajuda dos policiais civis, o socorreram e ele foi levado para o hospital. Foram apreendidos, além desse fuzil com numeração raspada, mais de 100 munições do mesmo calibre, era um fuzil 762 e 5 carregadores desse mesmo armamento. Isso demonstra essa nossa suspeita, que está se tornando concreta, de que era sim um desses homens de guerra que estava participando ativamente dessa tentativa de invasão. Certamente, agora com essa prisão, essa guerra vai diminuir e isso é uma demonstração não só para os milicianos, mas também para traficantes que estão participando dessa guerra, que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela está trabalhando, ela vai continuar investigando e prendendo todos os envolvidos nesses crimes. A gente pede, inclusive, o apoio da população. É muito importante que nos procurem aqui na DRACO, na Secretaria de Inteligência, na Delegacia Distrital, passe essas informações para que nós possamos continuar com essas investigações e efetuar a prisão de todos esses criminosos. Caio, o delegado está na escuta, Caio. Doutor Mauro, querido, bom dia para o senhor. Primeiro, parabéns por essa prisão que é tão importante
nesse momento, nesse combate que tem de ser travado contra esses grupos paramilitares que dominam grande parte aí do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse também da importância dessa prisão, né? De um homem que estava ali, basicamente, quando vocês chegaram, por muito pouco ele também não atirou contra agentes da Polícia Civil, um homem que estava com armamento pesado, é uma liderança da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ligada justamente a esses milicianos que dominam aquela área e que essa Zona Oeste do Rio de Janeiro, de milícia dali, que também vai para Nova Iguaçu e outros pontos da cidade. Qual é a importância desse miliciano e também a importância dessa prisão dele nesse momento, nesse combate direto às milícias que agem no estado do Rio de Janeiro? Doutor Mauro, boa tarde. Deram tiro pra cima dos Boa tarde, cara. Só complementando, ele atirou sim contra os policiais civis, tá? Foram 2 policiais que entraram na residência, 2 ficaram do lado de fora. Ele atentou contra a vítima, contra a vida desses 2 policiais, e aí nós reagimos em legítima defesa e o baleamos. Ele foi socorrido e foi levado para o hospital. Então, ele responderá também por tentativa de homicídio contra esses 2 policiais civis. É importante ressaltar que, como um todo, é um baque grande nessas lideranças lá da Zona Oeste. Especificamente nessa guerra que está acontecendo nesse momento, nessa tentativa de invasão dessas comunidades, com certeza vai ser um baque muito forte, porque ele era um dos homens que estava puxando esses bondes e liderando essas invasões. Certamente agora essa guerra vai ter um freio e nós continuaremos aí com essa investigação para identificar todos os outros envolvidos e posteriormente prender todos eles. Eu vou trazer para essa discussão o doutor Mauro e Barrocas. Comigo aqui no estúdio, doutor Marcelo Carregosa. Carregosa, acho que é muito importante essa prisão feita pelo Mauro e pela equipe dele, principalmente nessa guerra travada na Cidade de Deus, Gardênia Azul, que a gente já sabe que muitos milicianos vieram da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense para ajudar milicianos da Gardênia a atacar a Cidade de Deus. Em contrapartida, traficantes de comunidades ligadas ao Comando Vermelho foram para a Cidade de Deus para atacar também a Gardênia Azul. Esse tipo de prisão é muito importante para tentar frear essa ação dessa criminalidade, né? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Mauro. Pô, parabéns pela cana aí, Mauro. É muito importante porque acontece, soldado não faz guerra. Quem faz guerra são essas cabeças que, inclusive, a Draco e o Mauro, o Dr. Mauro, conseguiu prender agora. Porque eles entram numa parte de administração e gerência de ataques que estão sendo feitos. E qual a grande questão dessa guerra? Está tendo esse conflito dos dois lados. Então é bonde, como você bem disse, é bonde sendo reforçado pelo Comando Vermelho e pela milícia, né? A milícia, ela funciona mais ou menos como uma cooperativa, né? Elas têm uma certa independência, cada milícia, mas elas têm apoio, né? Inclusive de pessoal e armamento de outras milícias ao redor. Então ela vai pedindo esse apoio. E o tráfico de drogas, ele funciona mais ou menos como se fosse uma grande estrutura só. Então também esses criminosos vindo de outras áreas para prestar apoio. Então eles ficam nunca eles ficam na localidade, mas eles ficam fazendo apoio em localidades próximas para planejar esses ataques. Então essa prisão é importantíssima nesse momento, porque o que a gente está vendo é justamente uma troca de tiro. Quando tem essas questões de briga territorial, a população fica no meio de uma balaria. O risco para aquela população que mora tanto na Cidade de Deus quanto na Gardênia, toda essa área da Zona Oeste, é altíssimo por conta desses criminosos com armamentos de guerra que estão trocando tiro. E é tiro covarde, porque eles entram, eles começam a fazer aqueles ataques que a gente costuma ver, né, que é tiro para tudo que é lado, para tentar expulsar o criminoso, e nisso você tem uma população de refém nessa situação. Então, assim, é muito importante essas operações, a ocupação e a Draco, a Polícia Civil, né, com a investigação atuando. Então, novamente, mandar os parabéns pro querido amigo Mauro aí, por essa prisão importante hoje. E a gente fala de uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Mauro e também o João Pedro Barrocas, que a gente sabe que movimenta milhões, de 10 a 20 milhões por mês ou por semana, explorando aquele território da Zona Oeste e agora também outras regiões da cidade, como a Baixada Fluminense. Então, João Pedro Barrocas, uma prisão como essa do Dr. Mauro e da equipe dele hoje é muito importante, porque esse homem também é apontado, como o Mauro disse, e outros especialistas de segurança, como um dos caras, o carro-chefe de formar os bondes para poder invadir outras comunidades. Então, essa prisão, com certeza, sabe, é uma nota 10 aí. É um bingo feito na hora de botar um cara como esse atrás das grades, João Pedro.
Exatamente, uma prisão muito importante. Essa guerra entre traficantes e milicianos sempre existiu, mas vem se intensificando, né, delegado, nos últimos dias. E é muito importante essa integração também entre as polícias, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil, para acabar com essa guerra. Com certeza. Nos últimos dias, né, não vou dizer últimas semanas não, nos últimos dias nós tivemos esses problemas aí mais localizados nessas regiões, da Gardênia, Muzema e Tijuquinha, e a Polícia Civil vem atuando integrado, né, com a Polícia Militar. Inclusive nesse momento as nossas equipes estão patrulhando, estão fazendo rondas, estão na verdade batendo também alguns endereços, algumas informações de inteligência que nós conseguimos aqui com o nosso serviço de inteligência, sempre integrado com a Polícia Militar, porque ao fim e ao cabo é a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos prestar esse serviço, estamos conseguindo prestar esse serviço aí de qualidade para a população. João Pedro Barrocas, obrigado pela entrevista. Primeiro, parabéns para o senhor e para toda a sua equipe, porque essa prisão foi muito importante. A gente sabe, a gente que está nas ruas todos os dias acompanhando esse avanço da milícia no Estado e sabendo que a força-tarefa que foi montada é muito importante para evitar aí, né, que esses criminosos possam tentar tomar outros territórios, essa ação de vocês foi um bingo importante. Claro que a gente sabe que quando sai um de circulação, vem logo outro, mas a Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, vem trabalhando para prender todos esses criminosos, sejam milicianos ou sejam traficantes de drogas. Doutor Mauro, parabéns pela atuação, pela operação. Obrigado pela participação. João Pedro Barrocas, eu já volto com você daqui a pouquinho com outro assunto que eu sei que você já preparou para mim aí na cidade da polícia. 11h56. Olha só, gente, agora eu vou voltar lá na Gardênia Azul com ele, o repórter Jackson Silva, o homem-bala da notícia. Imagens aí das viaturas do batalhão de choque, blindado, outras viaturas, muitos homens. Agora na imagem na tela aí, ó, o blindado passando na região, o trânsito parado, porque essa ação é importante. Não é isso, Jackson Silva? Para acontecer, porque um verdadeiro cinturão de segurança foi montado naquela região, assim, um blindado novo, que já está com a polícia, um blindadão novo aí, investimento da Secretaria de Estado de Polícia Civil, também na polícia, para evitar que problemas aconteçam. Ó, o Genesi Viana, nosso amigo, falou, cara, será um dia de guerra no Rio de Janeiro e vai acabar. Ele com a filhota dele. Genesi, meu irmão, você sabe que eu te amo, irmão. Ele ficou chateado que ele falou que eu briguei com ele ontem. Briguei nada, sabe que eu te amo. Beijo pra sua filhota também. E o Jackson Silva tá lá mostrando pra gente como está esse cinturão de segurança e como está também a vida dos moradores da Gardênia Azul. Não é isso, Jackson? Que, claro, as pessoas se preocupam também com a questão da segurança. Exatamente isso, Caio. Mostramos agora há pouco um aparato de guerra, tá? Para ter uma noção, a polícia botou aqui, nesta região, mais de 6 veículos blindados. Só aqui na entrada da Gardênia Azul tem pelo menos 2 veículos blindados, porque o próprio Estado entende que aqui realmente está bastante perigoso, por isso é importante ocupar este território. Ontem começou por volta das 4 horas da tarde. Policiais civis já estavam monitorando aqui a Gardênia Azul à procura de traficantes do Comando Vermelho. Quando eles cercaram os bandidos nesta comunidade, os traficantes saíram e depararam com quem aqui fora? Com um batalhão de choque. Houve intenso confronto nesta região, os traficantes seguiram em fuga para a CDD. E lá encontraram com mais policiais militares. E a cena ficou ainda pior. Para ter uma ideia, Caio, vem comigo, Pedro Mota. Esta praça aqui ficou literalmente uma praça de guerra. As pessoas deitavam no chão na tentativa de se proteger. Esse é o cenário de quem vive na região aqui, na zona oeste do Rio, em Jacarepaguá. Olha só, a gente observa que agora está aparentemente calmo, mas ainda há informações de traficantes na região. Vamos conhecer um pouquinho a região aqui, olha só. Aqui é a entrada da Gardênia Azul. Logo ali na frente tem aquela informação que a gente mostrou na semana passada, sabe, onde os traficantes se debateram com milicianos ali na frente, tá? Tem lá uma cena que mostramos na semana passada, as paredes metralhadas.
o momento que os traficantes entraram por esta rua, lá na frente se depararam com milicianos, depois a polícia militar veio intervir e a situação piorou ainda mais, houve intensa troca de tiros, ou seja, estamos há quase 20 dias mostrando esta realidade. Quem vive aqui não aguenta mais, Caio Alex. Mas sabe por que não aguenta mais, Jackson Silva? Que é tiroteio todos os dias. A gente vinha falando que era desde sábado, ainda ontem uma moradora que eu não posso identificá-la aqui, mas não só ela, pelo menos 4 moradores mandaram, Caio, essa onda de tiroteios aqui na Gardênia Azul e também na Cidade de Deus já vem durando cerca de um mês de tentativa de invasão e a gente vendo bondes com carros, com criminosos fortemente armados, com armamento pesado, saindo das duas localidades, Jackson Silva e Carregosa. E claro que esse verdadeiro cinturão de segurança que o Jackson Silva mostrava agora, Carregosa, é importante para evitar de que esses bandidos, dos traficantes, possam tentar chegar na Gardênia Azul ali e ter novamente, né, a comunidade manchada de sangue, porque a gente sabe que é isso que acaba acontecendo, e inocente sendo baleado, né, Carregosa? Exatamente, assim, não existe uma outra fórmula. Nessas horas, quando você tem disputa territorial, é saturação de policial, ou seja, você tem que entupir as áreas que estão em disputa, né, tanto da área que está invadindo quanto a área que é invasora, de policial, porque você tem que dar trabalho. Ou seja, o criminoso tem que ver que não está valendo a pena ele tá nessa disputa de guerra. E não valendo a pena é muito importante porque o que acontece? Uma disputa territorial, por que o criminoso entra numa disputa territorial? O tráfico de drogas e a milícia ocupam o local porque, primeiro, a forma que eles atuam e o crime organizado atuando aqui é muito lucrativo eles dominarem um território como eles dominam. E não é só a venda de droga, por exemplo, do tráfico, não. Hoje em dia, até dependendo da área, a principal fonte de renda do tráfico de drogas não é mais a tráfico de drogas. É o monopólio do gás, é o monopólio da internet. A cobrança de pessoas de valor pequeno, mas que está ali dentro. Está ali dentro. Pô, você vê a quantidade de gente que mora numa comunidade. Então imagina eles cobrando tudo isso. Cobrar taxa por serviço, tipo extorquir o mototaxista, extorquir outros tipos de transporte. A pessoa que vende o imóvel, ela tem de pagar a milícia para quem está vendendo e quem está comprando. O pessoal tem que pagar taxa. E aí a gente está vendo o quê? Uma mistura das funções. Antigamente eu digo assim, se você vai falar 10, 20 anos atrás... 30 anos. 30 anos. 2000, né? Porque é 2000 e pouco, que seria a época que a milícia começa a crescer mesmo, com força. Você vai ver, assim, que tinha uma diferença de atividade exercida entre o tráfico e a milícia. Hoje em dia você não vê mais essa diferença. Tanto é que milícia vende droga. Desculpe interromper, eu vou te dar um exemplo. Minha filha tem 28 anos. Eu namorei a mãe dela há 4 anos, ou seja, dá 32. Quando eu comecei a namorar a mãe da minha filha, a Luciana, na localidade onde ela morava, lá em Cosmos, ainda não podia entrar porque o tráfico de drogas dominava e era armamento pesado. A primeira vez que eu entrei lá, com 17 anos, eu falei, não volto lá nunca mais na minha vida. Tempos depois, menos de um ano depois, a milícia já tinha dominado aquela região e naquela época, eles tiravam o traficante do território e levavam uma paz, porque a gente não viu o que eu vejo hoje. Não via isso. Essa guerra de miliciano matando miliciano, eu não via isso. Botando trabalhador para ter que pagar a taxa, eu não via isso. Ou seja, tem basicamente entre 30 e 32 anos que ela começou na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a gente fala hoje de uma milícia, Carregosa, que movimenta de 10 a 20 milhões por mês. Fala-se por semana. Se você pegar transporte alternativo, água, gás, a gatonete e tudo mais essas cobranças indevidas, é muito dinheiro que movimenta. E assim, como as milícias surgiram no Rio de Janeiro, né? E aí, na verdade, é uma história do crime organizado no mundo inteiro. Eles sempre vão surgir da mesma forma. O que é o Estado? O Estado é o monopólio da violência legítima. Então, quando você vai ver nos últimos 200, 300 anos, o Estado ele vai ocupando todos os locais. E uma das formas dele ocupar primeiro é a força policial. A força policial vai ser constituída para isso. Então, ele vai ocupando isso para garantir o monopólio do Estado. Quando ele vai fazendo isso, ele vai criando um sistema de previsibilidade. Ou seja, o local, você pacifica aquele local. E aí o que acontece? Quando esses locais não são pacificados, você abre espaço para outras pessoas pacificarem. É lógico, se o Estado não traz a segurança, vai aparecer terceiros por vias tortas, com falso discurso de segurança, para falar que vai fazer. Então a milícia ela vai surgindo no Rio de Janeiro com um discurso contra o tráfico, entre aspas, como se fosse uma segurança. Por isso que você vai ver a milícia original, aquela quantidade de policiais, ex-policiais, bombeiros expulsos. Eles vêm com esse discurso, mas é óbvio que esse modelo ele vai se desnortear e ele já é ilegal, ele já é
uma coisa que já vai dar problema. Já vai dar problema. Você não pode admitir privado fazendo segurança da forma que estão fazendo. Ou seja, usando a violência de forma com uma justificativa qualquer. Então você vai ver o que acontece. Essa torta ideia de segurança. A milícia, ela começa com essa torta ideia de segurança, por isso que muita gente, você vê assim uma mentalidade ainda equivocada de achar que a milícia melhorou em determinadas situações. Ela não melhorou. Ela só mudou a forma de exploração e de se impor contra o morador da área. E agora o que acontece? A milícia e o tráfico, eles vão começar, aí é caminho natural, eles vão mudando de forma de acordo com o tempo. E eles mudam de forma. Hoje em dia você vai ver que o tráfico está cada vez mais igual à milícia e a milícia igual ao tráfico. Tanto é que, por exemplo, essa guerra daí é miliciano pulando pro Comando Vermelho também, tá? Esse o problema todo é aquilo que a gente fala. É justamente uma guerra travada nos últimos tempos e quando muitos dos traficantes passaram a integrar também grupos paramilitares de milicianos, que foram criados aí os narcomilicianos, automaticamente a gente passou a ver isso que a gente vê aí, essa matança desenfreada, essas cobranças indevidas e muito dinheiro indo pro bolso, não desses aí que partem pro confronto. São aqueles que foram presos na semana passada, que andam de lancha, andam de helicóptero, de hospedagem cara e vão para as Maldivas. Esses são os verdadeiros criminosos. A gente vai voltar a falar sobre a guerra entre milícia e traficantes. Forças de segurança fazem uma operação em comunidade de Jacarepaguá para tentar conter a disputa por territórios. Mas os bandidos reagiram e moradores, mais uma vez, ficaram no meio da troca de tiros. Claro que a reportagem é dele, do homem-bala da notícia, Jackson Silva, que acompanha dia a dia essa guerra por disputa de território. Na tela. Tá no prédio. Tarde de terça-feira, mais um dia de tensão. Moradores ficaram outra vez em meio ao confronto entre policiais e criminosos em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Tá bravo. Esta oficina foi usada como abrigo. As cápsulas de munições na mão desse rapaz dão a dimensão da intensa troca de tiros. Ó, nós estamos aqui na oficina aqui, ó. As balas da caindo aqui dentro. O confronto começou na Gardênia Azul durante uma operação da Polícia Civil. Traficantes em fuga correram para a Cidade de Deus e foram surpreendidos por policiais militares. Um suspeito foi baleado. Perto dali, mais troca de tiros. Dessa vez com a tropa de choque. O confronto se estendeu para as vias expressas da região. Olha aí, todo mundo voltando na contramão, Milene. Todo mundo voltando na contramão. Passageiros tiveram que se abaixar dentro deste ônibus. A guerra entre traficantes e milicianos já deixou dezenas de mortos. A disputa pelo controle das favelas é antiga, mas nos últimos meses ficou ainda pior. Quem vive na Zona Norte também enfrenta esse cenário. No último dia 29, uma idosa foi baleada no Morro do Fubá. Guaraci Cardoso, de 80 anos, que estava internada em um hospital da região, morreu nesta terça-feira. A zona oeste da cidade tem sido mais disputada pelos criminosos. Nesta terça-feira, homens da Draco prenderam em flagrante Gabriel Lima dos Santos, mais conhecido como GB, em Paciência. Ele é apontado como miliciano e estaria nessa guerra para dominar as favelas de Jacarepaguá. Segundo a polícia, o criminoso reagiu e foi baleado. Logo depois, foi socorrido. No local tem várias marcas de troca de tiros. Esse criminoso ele tinha diversas passagens. Inclusive, ele acabou de ser colocado em liberdade no final do ano passado. Ele estava preso justamente por integrar uma organização criminosa. A gente sabe que ele possui aí anotações criminais por porte de arma de fogo, extorsões, também é investigado por homicídios, além de formação de milícia privada. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil com luneta telescópica, 5 carregadores e mais de 100 munições de fuzil. Com essa prisão, certamente, essas organizações criminosas que estão participando dessa guerra, tentando aí invadir alguns territórios, ficarão enfraquecidas e as investigações continuarão para que nós possamos identificar e prender outros eventuais integrantes dessas organizações criminosas que estejam ou não
participando dessas recentes guerras. Enquanto policiais militares ocupam as favelas de Jacarepaguá, agentes investigam o paradeiro dos criminosos. Por enquanto, por aqui, só tem uma pergunta: como será o amanhã? O morador tem que ter táticas de guerrilha, dar rolamento. Criançada, no momento agora, não está podendo ficar na rua, porque está tudo muito perigoso. É guerra, né? É tiroteio, tiro a esmo para tudo quanto é lado. O morador falou que eles têm que ter tática de guerrilha. Na verdade, é tática de defesa, porque tática de guerrilha tem os traficantes e também os milicianos que permanecem nessas regiões, levando o verdadeiro terror. Quase um mês de intenso tiroteio, balas traçantes, bandidos circulando pelas principais vias e rodovias do estado do Rio de Janeiro, portando armamentos pesados e também carros roubados, para poder ir para outras localidades e tentar tomar o território. Eu vou voltar lá para a Gardênia Azul com ele, o repórter Jackson Silva, o homem-bala da notícia. Ô Jackson, aquilo que a gente fala é uma ação importante. Precisamos fazer isso dia a dia, justamente para que esse tipo de grupo paramilitar não cresça ainda mais. Porque nos últimos 30 anos, o que a gente viu foi uma verdadeira dominação em várias regiões que já eram comandadas por traficantes. E muitos locais onde eles conseguem faturar milhões, levando medo e terror para essas regiões, como a Gardênia Azul, onde você está, Jackson. Caio, boa tarde mais uma vez. É complicado falar sobre isso, porque a gente sempre cobra, né? Tiroteio entre a polícia e traficantes, entre polícia e milicianos. E fica complicado também se falar do seu sentimento, mas não dá para não falar do sentimento aqui. Sabe, os moradores chegam pra gente e falam: gente, foi difícil ontem. A gente volta aqui outro dia, foi difícil. Então, assim, tem sido difícil sim para quem mora nesta região. Estamos em outro ponto da Gardênia Azul. Olha só esse cenário para você, Caio, e para quem está assistindo ao SBT Rio. Olha só, aqui tem uma marca de tiro. Esse confronto entre milicianos e traficantes. Vem para mim, Pedro Mota, eu vou mostrar de novo como os traficantes da Cidade de Deus e de outras favelas invadiram esta região. Segundo os moradores, ainda há traficantes escondidos aqui. Por isso, está lotado de policiais militares, policiais civis também investigam o paradeiro desses traficantes e também dos milicianos. Olha só, os traficantes da CDD, eles vieram por esta passarela, vários bandidos, e invadiram esta região. Quando chegaram aqui, se depararam com quem? Com os milicianos. Houve intenso confronto, a polícia militar veio intervir e o tiroteio piorou ainda mais. Vamos mostrar agora o cenário que aconteceu aqui há quase 30 dias. Vem comigo, Pedro Mota, para mostrar mais uma vez que os moradores sofrem diariamente. Caio, ali na frente mostramos na semana passada. Veja só essas imagens, vocês viram que estão assistindo ao SBT Rio. Mostramos exatamente esse cenário, tá? Ruas com marcas de tiros, casas metralhadas. Imagina só, está dentro de casa para se proteger e a casa também acaba sendo metralhada. Caio, por que os traficantes querem dominar esta região aqui da Gardênia Azul? Primeiro, fica ao lado da Cidade de Deus, então fica muito mais fácil para dominar. Depois, eles contam também com a ajuda de outros traficantes do Complexo do Lins, do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão. Porque, após dominar esta favela, eles têm um objetivo: dominar o Rio das Pedras, uma das principais favelas controladas pela milícia. No início, inclusive, aqui na zona oeste do Rio. Então, eles querem dominar todo o território para não só fazer como a milícia faz também, né? Controlar, né, o comércio, controlar os moradores, ou seja, mais uma vez, os moradores acabam ficando refém desses criminosos. Eu volto com você, Caio Alex. Com certeza, Jackson Silva. Para que você tenha ideia, aqui pelo meu Instagram,
dois grandes amigos, o Wilbert Simões e a namorada dele, quase esposa, Brenda, estão tomando uma cervejinha no bar, acompanhando o SBT Rio, falando, ó, pede pro Jackson tomar cuidado, a gente já sabe que essa região aí tá muito violenta, e tanto o Wilbert quanto a Brenda estão preocupados com você, e eu estendo também pro Jackson Silva, porque é uma situação ali, o Carregosa, que é um barril de pólvora. O Wilbert e a Brenda estão certíssimos quando se preocupam com o repórter que está ali, que frequentemente eu tô na rua. A Beli tá aqui, eu tô na rua, falou, Caio, cuidado aí, que aí é uma região perigosa. E eles já apontaram que onde o Jackson tá ali é verdadeiramente um barril de pólvora, por mais que a policiada esteja naquela região. Sim, entre uma matéria e outra, a gente estava até conversando, você contando da sua história lá de Cosmo, né, da sua juventude. E aí é importante a gente saber um pouco dessa antropologia da tragédia que é o Rio de Janeiro, né? O tráfico ele vai ganhar força na década de 80, né? E aí ele tem um grande problema, que ele vai se usar numa época de ditadura, de Guerra Fria, né? Com uma divisão econômica, política, econômica e ideológica do mundo, ele vai se chamar Comando Vermelho, né? E aí o que acontece? O poder público vai interpretar o tráfico de drogas como inimigo, não como criminoso. Inimigo você destrói, criminoso você prende. E aí você começa uma beligerância, uma lógica de confronto contra esses criminosos. Só que o traficante, ele quer dinheiro, ele não é revolucionário. Só que também você cria uma outra parte da população que começa a romantizar essa figura, achando que ele é um revolucionário torto. Mas então você vê essas duas figuras que a gente vê hoje em dia no Rio de Janeiro, que perduram da galera falando, bandido tem que ser destruído, tem que ser morto, e coitadinho, é um pobre coitado, vão surgir por conta desse contexto histórico. A milícia que vai surgir, que a gente está falando, ela vem numa lógica porque o que acontece? O tráfico ele vai começar a ganhar dinheiro. Ele vai começar a crescer. Já ganhava, e vai começar a crescer, tomar território e também pegar outras funções, como controlar os roubos que estão acontecendo. Ou seja, trazer para si os roubos. Aí vai surgir grupos criminosos, entre aspas, fingindo que estão fazendo proteção. E são 3 grupos iniciais, que é o Rio das Pedras, que começa com a milícia que a gente conhece de ocupar um território cobrando por serviço. Depois tem os grupos de extermínio, que vai chamar a Polícia Mineira. E aí, por isso que quando fala em Cosmo, quem bancava essa milícia de Cosmo era o quê? Eram os comerciantes. Antes da extorsão, eles bancavam. Depois vai vir a Liga da Justiça, que vai consolidar o modelo de milícia que a gente tem hoje, que é a de Campo Grande. Que aí vai pegar e vai juntar todos esses outros modelos que você tinha ali de grupos criminosos atuando. E sempre com esse antagonismo com o tráfico de drogas. Então a gente vive uma guerra de pelo menos 30, 40 anos, entendeu? Essa situação. E sempre porque a gente tem que entender que o que resolve esse problema é a presença do Estado nessas localidades. E você falava uma coisa, tipo assim, falando de Cosmo, uma milícia que os comerciantes bancavam. Eu sempre tomo um cuidado para falar isso, porque naquela época... tecnicamente, a gente não chama milícia, naquela época, a violência era tão grande, porque aquilo que apareceu há 30 anos e que levava uma segurança pro bairro, onde se eu fosse andar de bicicleta na rua, eu tinha minha bicicleta roubada, naquele momento era algo que as pessoas acreditavam. Mas a ineficiência histórica do Estado está ali. Você falou tudo. A ineficiência histórica de um Estado que vem sem fazer nada e, de repente, essa associação com traficantes dentro desses grupos paramilitares, virando aí a narcomilícia, foi onde a gente passou a ver essa guerra desenfreada, nesse mata-mata de assassinar a pessoa, desaparecer com o corpo e jogar dentro do Rio Guandu, sabe? Uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Zona Oeste do Rio, Baixada Fluminense, a gente tem Gardênia Azul, tem também Rio das Pedras, em outras localidades e, quiçá, também em outros municípios. O Jackson Silva, eu vou chamar o Jackson novamente, o Weber e também a esposa dele, Sandra Regina, acompanhando o SBT Rio, também preocupados com o Jackson Silva e o Pedro Mota, que estão nesse momento ali na Gardênia Azul. Claro, o Weber e Sandra Regina, esses jornalistas já fazem há anos isso aí. A gente está ali com o colete à prova de balas, estamos numa área mais segura e Jackson Silva já conhece também o território, não é, Jackson? Mas precisamos mostrar porque a gente está aqui também para defender o morador de paz de direito, que vive no meio de uma guerra sem fim. Não é isso, Jackson Silva? Caio, eu agradeço até a preocupação de quem está assistindo esse SBT Rio. Realmente é uma área perigosa, mas estamos aqui porque,
a polícia está no local. Seria difícil uma imprensa vir aqui no território sem ter a presença do Estado. Vamos continuar mostrando, os policiais militares continuam ocupando esse território, tá? São policiais do batalhão de choque. Além deles, há outros policiais também na Cidade de Deus. São vários policiais, diversos batalhões, tá, Caio? E complementando o que o carregador tinha falado, essa disputa entre milicianos começou também mais ou menos uns 10 anos, o que piorou ainda mais, porque até então eles eram unidos. Quando eles começaram a brigarem com o outro, aí veio o tráfico, porque enquanto eles brigavam com o outro, o tráfico veio e pegou o território deles. Então, o morador sempre fica no meio de tiroteio. Disputa entre milicianos e disputa entre traficantes. É o que acontece agora aqui na zona oeste do Rio. Então a gente continua acompanhando a presença da polícia, do Estado, nesta região para tentar acalmar este cenário, Caio Alex. Ok, Jackson Silva, ainda ao longo do SBT Rio, Jackson e Pedro Mota voltam com mais informações pra gente aqui no seu SBT Rio.